quiser botar lá, papel. Aumentando o som aqui. Tá vendo? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão online, os que estão presenciais, para dar início, mais um atendimento fraterno. E agora eu vou fazer uma leitura do livro Vigiar e Orar, mas antes vou dar os avisos dos trabalhos da casa, que temos trabalhos presenciais na quinta-feira, que é às 17 horas, com atendimento fraterno, e logo às 18 é o estudo do Livro dos Espíritos, e às 19 horas é a nossa doutrinária, de todas as quintas. E hoje, todos os sábados, neste horário, nosso atendimento fraterno e presencial, quem necessitar, né? E agora nós vamos fazer uma leitura. Os outros trabalhos da casa, nós temos os trabalhos de estudo na segunda, na terça, online, na quarta, presencial, mas é mediúnica, na quinta já falei, na sexta, só estudo mediúnico, online também às 17 horas. E aos sábados, neste horário, o terceiro domingo de cada mês, nós temos a nossa sopa fraterna, que começa às 13 horas. E é distribuída aqui também na nossa casa. E agora vamos ler aqui uma mensagem do livro Vigiar e Orar, de Irmão José, né? Provavelmente, antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te, mas imagina-te com sinceridade, na situação de quem é alvo de teus comentários. Estivesses vivenciando as experiências que vivencio, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não serias capaz de prever a tua reação. Atravessasseis as dificuldades que atravessam, talvez não resistisse às injúrias que são compelidas a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia, antes dos acontecimentos que lhe fugiram ao controle. Provavelmente sequer tivesses ânimo para defender-te de quem, para acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Bom, e com estas energias, com estas harmonias, nós vamos continuar nos harmonizando para fazer a nossa prece, agradecendo o nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, e nosso mentor espiritual da nossa casa espírita, Felindo Martins, e nosso mentor espiritual deste trabalho, que é a avó Marilu, e todos os mentores desta casa. Gratidão, gratidão imensa pelo amparo, pela proteção, e que nos fortaleça a fé sempre, a perseverar no bem, a perseverar sempre nos trabalhos, amparando e acolhendo a todos, seja encarnado ou desencarnado, principalmente aqui na nossa casa de oração, que possamos nos doar nesse trabalho de amor. E agora, nós te pedimos, Jesus, que nos ajude a caminhar contigo, nos ajude a trilhar sempre no caminho do bem, cultivando a humildade, o perdão, a fé sempre, e o amor infinito que Jesus veio nos ensinar. E agora nós te pedimos a permissão
para dar por iniciado os trabalhos desta casa, de hoje à tarde. E na nossa doutrinária do atendimento fraterno, quem vai nos falar hoje é Walter Campelo, trabalhador da nossa casa, e que vai nos falar sobre atendimento fraterno. Não é não? É Casa Espírita. Gostar. Uma boa tarde, vou passar para ele. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãos. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente retorna para trazer a mensagem a esta Casa Espírita. E o tema escolhido para essa tarde de hoje é um tema para as pessoas que estão chegando à casa. As pessoas que estão chegando à casa, que não conhecem uma casa espírita, que não tem informação como uma casa espírita funciona. Então, na tarde de hoje, nós vamos falar sobre a casa espírita. Nós vamos dividir esse trabalho em 3 partes. Vamos falar da formação de uma casa espírita, vamos falar da função da casa espírita e das atividades da casa espírita. Então, como formação de uma casa espírita, é comum a gente ver que as casas espíritas elas são formadas sempre acompanhada do desenvolvimento de um médium que ele forma ali o grupo familiar, e do grupo familiar ele resolve, então, a trazer, não só para a família, mas para a sociedade, os trabalhos espíritas em si. E assim uma casa espírita é formada pelas partes espirituais e pela parte administrativa da casa. Na parte administrativa da casa espírita, é necessário que o grupo que se reuniu para formar esta casa, ele assim possa dar início através de uma ata. Reúne-se ali aquele grupo que pretende formar uma casa espírita, e ali ele faz uma ata das pessoas, dos fundadores daquela casa. E ali ele registra todo o acontecimento realizado naquela data, e ali todos os participantes assinam como a fundação da casa espírita, baseado naquele grupo que participava ali daquele encontro, e assim é documentado numa ata. Mas, além desta ata, é necessário a regulamentação fiscal. Uma casa espírita não pode simplesmente você chegar, alugar uma casa ou comprar uma casa e ali você botar os móveis e ali você trazer a atividade. Tem aqueles trâmito fiscal, trâmito público, que é necessário, assim, aquele grupo já representado na ata, ali possa ele procurar um contador para que a casa em si fique documentada. Ele vai precisar registrar em cartório a ata e, ao mesmo tempo, ele vai precisar de um CNPJ
para que a casa esteja devidamente regularizada ou documentada. A casa tendo o seu CNPJ já registrado nos órgãos públicos, vem, então, o Estatuto da Casa. O Estatuto da Casa é formado pelo aquele grupo que fez a ata, e ali ele faz uma diretoria. No Estatuto, reger a diretoria da casa. Normalmente, uma casa espírita é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um tesoureiro, de uma pessoa voltada para a parte administrativa, a gente chama de conselho, conselheiro 1, conselheiro 2, e assim poderá a casa ter mais itens nesta ação do estatuto. Tem casa que o estatuto é pequeno. No caso da nosso estatuto é realmente relacionado só a essas funções. Mas tem casas maiores que desenvolvem outras funções. No caso de diretorias relacionadas à parte social, diretoria relacionada à parte voltada a uma venda de livros, uma biblioteca, e assim, de acordo com a necessidade, se criam as diretorias para aquela casa. Passado dessa fase, vem-se o regimento interno. Regimento interno é necessário que todas as casas tenham regimento interno. O regimento interno, ele relaciona as funções que a casa tem que desenvolver. Qual é a função do presidente? Qual é a função do vice-presidente? Qual é a função do tesoureiro? Qual é a função dos secretariados? Daí, então, a casa está dentro dos regulamentos, a formação completa, a parte física. Mas aí nós temos a parte espiritual, que é acompanhada pelo mentor espiritual da casa, ali no qual já se tem, através daquelas pessoas que formaram a ata, é acompanhado sempre de um médium que tem ali já um espírito que dá assistência àquele grupo. E ali aquele espírito se destaca como o mentor daquele grupo, o mentor daquela casa. Já com a formação estrutural de uma casa, ela pode ser um espaço físico alugado ou pode ser um espaço físico adquirido. O grupo é que vai ali, conforme as condições, formalizar se a casa tem condição de ter um espaço físico próprio ou se tem um espaço alugado. O que nós verificamos é que muitas casas espíritas são criadas sem ter ainda uma estrutura e logo a casa fecha por falta de estrutura física para administrar ali aquele trabalho. Mas a parte espiritual, ela está ali desde o início da formação da ata, fazendo o acompanhamento dos seus trabalhadores. É muito importante que o mentor espiritual daquele grupo esteja ali trazendo todo um equilíbrio para que aquela casa se transforme numa casa espírita. Então, a casa espírita,
ela tem, além desta formação, que é formação estrutural, nós temos as funções. Tá? As funções da casa espírita, ela se baseia em acolher e consolar. Esta é a função básica de uma casa espírita. Acolher e consolar. Todos os irmãos que venham a uma casa espírita, eles têm ali uma condição de ser acolhido ao adentrar a casa. Todos os trabalhadores têm que acolher aquele irmão necessitado que procura aquela casa. Além de acolher, ele tem que consolar. E aí é o papel fundamental da casa espírita: acolher e consolar as pessoas que vêm à procura de uma casa espírita. E aí a gente diz, conforme o livro de André Luiz, que uma casa espírita é um posto avançado do mundo espiritual. Os espíritos, na quarta dimensão, assim eles têm as casas espíritas como um posto avançado para atender os espíritos necessitados. Quantos e quantos espíritos que estão na quarta dimensão, ou então estão encarnados ali na terceira dimensão, trazendo ali, obsediando as pessoas com quem eles têm atritos. E assim, esse posto avançado é o local em que os espíritos vêm para trazer a sua ajuda àqueles irmãos necessitados. Porque nós estamos aqui com a casa compostas de irmãos aqui encarnados e desencarnados. Nós podemos detectar os irmãos encarnados observando fisicamente, mas os irmãos desencarnados que estão aqui, eles estão para ser esclarecido, acolhido e, ao mesmo tempo, consolado. Este posto avançado é o local em que os espíritos vêm trazer a sua ajuda a esses irmãos aqui presentes conosco. Nós não temos ideia de quantos e quantos espíritos necessitados procuram uma casa espírita para se ser esclarecido, para se receber a assistência. E é nesse posto avançado que esses irmãos são assistidos. Mas há quem diga que as casas espíritas têm outras funções, como uma escola, tem a função como um hospital e tem como uma função um templo. E nós verificamos que cada uma tem, basicamente, suas funções como escola, como hospital e como templo. Nós verificamos que, como escola, as casas espíritas, ela organiza grupos de estudos. E esses grupos de estudos
tem a função de divulgar a doutrina espírita, de levar ao conhecimento do público, tanto encarnado como os desencarnados, as orientações do mundo espiritual através de suas obras. É nos estudos que esses espíritos são esclarecidos, tanto espíritos encarnados como espíritos desencarnados. E assim nós temos a obrigação, a diretoria da casa, exercer esta função de escola, porque quantos e quantos médiuns procuram uma casa espírita e ali eles são educados através dos estudos. Ali eles passam a ter conhecimento como agir com aqueles fenômenos que estão acontecendo. Muitos e muitos médiums não sabem exatamente o que é mediunidade, o que está acontecendo com ele. Muitos e muitos irmãos não têm nem conhecimento de que é um espírito. Eles têm medo e se apavoram de entrar na casa espírita com medo de ver os espíritos. Nós temos como escola formação de trabalhadores também para ser coordenadores dos grupos. As casas espíritas orientam através do ESD, que é os primeiros ensinamentos na formação de trabalhadores para aquela casa. E desta forma, as pessoas que estão adentrando a casa vão ser trabalhadores já com formação de ensinar e educar os novos membros que vão chegando à casa. Nós verificamos dentro desta formação, que é o grupo do ESE, há outros grupos que estudam a própria mediunidade, a formação de médiuns. Temos grupo específico de estudar outras obras, além das obras básicas. A formação de grupos de obras complementares. Como nós sabemos, o Pentateuco, que deu origem à doutrina espírita, ele é formado de 5 livros que, através do ESD, estão passados. Mas as obras complementares, tem as obras de Joana de Ângeles, tem as obras de André Luiz, tem as obras de Ivone Pereira, e assim tem tantas obras complementares que vão enriquecer e educar as pessoas que procuram. Temos também o hospital. A casa espírita também é um hospital. E como hospital, ela é mais procurada porque as pessoas vêm à casa espírita em busca da cura do corpo, não entendendo ainda que a casa é uma casa espírita, que ela tem a função de proporcionar ao espírito uma assistência para o espírito. Logo, aquele espírito sendo assistido, o seu corpo automaticamente ele será beneficiado. E as pessoas, ao adentrarem a casa espírita, passam pelas portas das atividades da casa. Nós temos, a princípio, todas as pessoas que procuram as casas espíritas, passar por um atendimento fraterno.
E esse atendimento fraterno, ele é que vai, assim, detectar aquelas condições em que aquele irmão está passando. E nesse acolhimento que as casas espíritas dão através do atendimento fraterno, traz tanto benefício às pessoas que muitas vezes vêm à casa espírita apenas para resolver problemas físicos, problemas pessoais. E ao chegar ao atendimento fraterno, ele se sente tão acolhido que aquele trabalhador recebe ele com tanto amor que aquela pessoa passa a frequentar a casa devido àquela porta, àquela recepção que teve do atendimento fraterno. E muitas vezes a pessoa vem com problemas de relacionamento. Quantas e quantas famílias desajustadas necessitam de uma ajuda psicológica, mas é muito caro procurar esses profissionais, e assim o atendimento fraterno ajuda a consolar aquelas pessoas com problemas. Além desses problemas de relacionamento, chega pessoas à casa espírita falando de dores, falando das suas necessidades de curar. Vem à procura de cura. E aí o atendente, o primeiro direcionamento que ele deve fazer às pessoas que vêm em busca da cura é procurar saber: você já procurou um médico? Você já passou por uma sessão de psicólogo? Porque muitos problemas que as pessoas vêm em busca da casa espírita são problemas psicológicos e problemas físicos, que a casa espírita não vai, assim, curar. Mas o trabalhador do atendimento fraterno, ele, assim, orienta para que aquela pessoa passe por uma assistência espiritual. E essa assistência espiritual, ele designa que a pessoa tem que passar por uma filtragem de 3 orientações necessárias para atender às suas necessidades. A primeira é o passe. O necessitado, o assistido, receberá, assim, 3 esclarecimentos, que é a necessidade do passe, a necessidade da água fluidificada e a necessidade da doutrina. Então, esse é o tratamento que as casas espíritas utilizam. Água fluidificada, o passe e a doutrinária. Lucas, você trouxe água? Ana, você trouxe água? Trouxe. Então, a Ana já está sendo orientada. A Ana passou pelo atendimento fraterno, onde ela recebeu estas orientações: água fluidificada, o passe e a doutrinária. Porque é através do passe que você vai receber aquelas energias, aqueles fluidos necessários para a sua
reabilitação espiritual. E muitas vezes as pessoas utilizam isso mecanicamente e não sabem, passa às vezes anos e anos na casa espírita e não tem uma ideia formada de como é a assistência espiritual. Então, a água fluidificada, ela é importantíssima, Lucas. É necessário que você traga a água para ser fluidificada. Aí você pergunta, mas só pode ser fluidificada aqui? Não. Você também pode fluidificar sua água na sua casa. Mas a água, aqui no centro espírita, ela acompanha a assistência do seu tratamento. Então, vamos falar de cada um desses itens. Porque alguém chegou para mim e perguntou, Walter, por que a água é um resultado de um remédio? Usou até a palavra remédio. E eu disse para essa pessoa, a água, ela tem a seu fundamento como o passe e como a doutrinária. Por exemplo, você vem aqui assistir uma doutrina. As doutrinas, segundo o último curso que eu fiz lá na Federação Espírita Piauiense, foi alertado que muitos oradores estão utilizando a oportunidade de esclarecer em uma doutrinária que muitas vezes não falam o que é necessário ali, naquele momento tão importante para as pessoas que estão fazendo o tratamento. Muitas pessoas utilizam a mesa, a oratória, para falar de assuntos relacionados à política. Política social, política ambiental. Muitos utilizam a oratória para falar de outras religiões que não seja a doutrina espírita. Muitos utilizam esse momento de oratória para falar sobre problemas sociais que a sociedade está passando, mas esquece o básico, que é falar sobre a doutrina espírita. Esse Pentateuco desenvolvido por Kardec, ele teve uma orientação de espíritos de uma categoria, espíritos que se desdobraram para trazer esta doutrina, para esclarecer o que é um espírito, como vivem os espíritos, hora que o espírito está encarnado, hora que os espíritos estão desencarnados, como os espíritos obsediam uns outros, como você sofre com a presença desses espíritos. Então, tem um campo muito largo para ser abordado e, muitas vezes, a doutrinária não é utilizada, esquecendo de divulgar o evangelho, esquecendo de divulgar o ensinamento de Jesus. E é por isso que, dentro desse trabalho de atendimento fraterno específico, eu peço para os oradores utilizar o evangelho. Todos que vêm fazer a doutrina aqui, eu peço, por favor, utilize o evangelho como meta de esclarecimento, porque são pessoas que estão passando, são espíritos que estão passando por tratamentos e necessitam de ouvir o evangelho, o ensinamento de Jesus. Está bem claro o remédio que é o evangelho.
E o passe, Walter? O que é o passe? O passe, a gente tem que explicar. Porque tem muitos e muitos trabalhadores que estão numa casa espírita que ainda não fizeram cursos de passes. E os espíritos dizem com toda clareza: todos nós, trabalhadores, somos trabalhadores da área do passe. Todos nós podemos, sim, aplicar passe. Mas é necessário que a gente tenha instrução. É necessário que a gente saiba um pouco mais do passe. Eu tenho a minha energia que eu possa doar. Mas é importante que eu possa explicar para quem está recebendo o que é um passe. Ana, você sabe o que é um passe? Sim ou não, né? Não. Então, vamos lá, Ana. Você está em tratamento, em assistência espiritual. E você pode perguntar, a doutrina eu entendi que é a divulgação do evangelho. Mas o que é o passe? O passe é um recebimento de fluidos. Você é um espírito encarnado que tem seus fluidos, mas muitas vezes você está sendo acompanhada de espíritos que estão sugando os seus fluidos. E assim, no tratamento, quando a pessoa passa os passes para que você possa, assim, ser beneficiada, você entra numa cabine de passe e você vai encontrar um trabalhador lhe aplicando passe. Aí você pode perguntar, pois como é que é esse passe? Eu posso receber um passe sem estar na casa espírita? Pode. Mas o passe espírita tem uma diferença? Tem. O aplicador de passe, ele tem a sua energia, os seus fluidos magnéticos. O próprio aplicador, ele sabe ali que ele está doando os seus fluidos para aquela pessoa que está necessitada. Mas, muitas vezes, o aplicador do passe pode não estar bem. E aí tem o passe espiritual, que é o próprio espírito que utiliza aquele mecanismo e o próprio espírito passa os fluidos espirituais diretamente para você. É o segundo. E temos o terceiro, que é o passe misto, que é o passe tanto magnético como o passe espiritual. Naquele momento, você está recebendo o passe espiritual como o passe energético do próprio médium. O médium, o passista, o aplicador de passe, ele tem que se preparar para fazer aquela doação. E naquele momento que ele se prepara, ali ele faz um trabalho de doação, de amor dos seus fluidos, utilizando os fluidos espirituais para a pessoa necessitada. E aí você diz, Walter, e a água? Qual é o objetivo da água? Todas as vezes que eu vou tomar um passe, o trabalhador me oferece um copo com água. Qual é a função daquela água, Walter? Ora, nós sabemos que os espíritos, ele pode lhe dar um passe lá na sua casa, e aqui eu lhe aconselho, Ana, todas as vezes que você estiver em casa, sozinha,
com conflito e que você se sentir agoniada, você não está só. Você tem um anjo da guarda. Você tem um Cristo que está sempre de olho em você. Naquele momento, você eleva seus pensamentos e diz: Senhor, meu Deus, olhai por mim. E naquele momento, você pode pedir um passe. E o seu anjo da guarda, ou um outro espírito ali presente, possa lhe aplicar aquele passe espiritual que você tanto necessitava. E depois você pode dizer: poxa, graças a Deus, o conflito passou. Graças a Deus, a aflição passou. Mas você diz: Walter, e o passe magnético, o passe físico, eu posso dar? Pode. Quantas e quantas mamães vê seus filhos doentes e naquele momento, hora da noite, ele não tem como chamar um médico. A mãe simplesmente põe a mão em cima da barriga do filho e diz: meu Deus, olhai pelo meu filho, ajude o meu filho. E ali você vai saber que você está passando os seus fluidos magnéticos para o seu filho. E em muitos casos, aquela dor passa. Voltando para a água fluidificada, nós verificamos que o nosso planeta Terra, ele poderia ser chamado planeta Água, porque ele é composto de mais água do que terra. Em uma divisão, ele tem 2/3 de água e 1/3 de terra. E você pode dizer: mas quem está recebendo o passe sou eu. Ana, você tem 70% do seu corpo é água. 30% é matéria física, corpo, carne, ossos. 70% é água. E naquele momento em que a espiritualidade está passando o fluido espiritual para você, você pode até não estar atento pela fé, e acreditando que aquele passo vai lhe trazer resultados, e você observa que aquela água ela recebeu também o fluido. Mas ao você ingerir aquela água, os fluidos que foram captados pelo fluido da água vão ser ingeridos por você. E ali, esta água ela vai penetrar nos teus organismos e fortalecer as trilhões de células que seu corpo tem. Porque esses trilhões de células que é formado pelo seu corpo, conduzirão aqueles fluidos para os locais que você precisa. E assim, caríssimos irmãos, chegamos, então, à parte do templo. Já falei que a casa espírita é uma escola, já falei que a casa espírita é um hospital, mas aqui também é um templo. Aqui nós divulgamos a moral do Cristo. Aqui nós divulgamos o amor. Aqui nós divulgamos todo o evangelho do Cristo. Aqui nós fazemos as nossas preces. Aqui nós temos as nossas vibrações, onde nós pedimos a espiritualidade amiga vibrando para que os encarnados e os desencarnados sejam assistidos por esta energia espiritual.
E o mentor espiritual que compõe a casa, naquele momento do templo, naquele momento do hospital, naquele momento da escola, o mentor espiritual está presente, acompanhando a cada um que adentra a casa espírita. Finalizando a nossa fala, chegando no nosso tempo, toda casa espírita tem as suas atividades. E as nossas atividades da nossa casa espírita, ela é uma atividade padrão. Nós temos a nossa casa baseado no Estatuto da Federação Espírita, do qual nós somos filiados, obedecemos às atividades que a Federativa Brasileira nos oferece, que é estudos nas casas espíritas. É uma das atividades. Esses estudos eram para a formação de trabalhadores. Esses estudos, hoje, eles estão mais online do que presencial. Mas esses estudos presencial também está acontecendo em todas as casas espíritas. Além desse trabalho do estudo, nós temos os trabalhos sociais. Os trabalhos sociais de uma casa espírita é de uma grande importância. Quantas e quantas pessoas são beneficiadas por esse trabalho social? Quantas e quantas pessoas vêm à casa espírita para receber uma cesta básica? Quantas e quantas pessoas vêm à casa espírita para receber a sopa? E quantas visitas os trabalhadores fazem nas instituições, onde a nossa presença ela leva a energia do plano espiritual como o esforço físico dos trabalhadores. Então, essa atividade social numa casa espírita é de grande importância para todos aqui que procuram esta casa. Além desses trabalhos sociais, nós temos também confraternizações. Confraternizações entre os trabalhadores. É necessário que os trabalhadores se harmonizem. É necessário que os trabalhadores compreendam que uma casa espírita ela só se constrói com amor. Não é possível que numa casa espírita tenha tanto divergências, porque assim nós não estamos ajudando a espiritualidade. A espiritualidade precisa da harmonia dos trabalhadores. A espiritualidade precisa destes fluidos dos trabalhadores, para que o trabalho espiritual possa, assim, chegar e ser atingidos os objetivos. Dentro de uma casa também nós temos vibrações, como já foi falado. Nós temos aqui um posto um posto avançado que os espíritos nos colocam. Esse posto avançado, nós colocamos aqui os nomes das pessoas necessitadas de ajuda. Você pode trazer o nome do seu filho, o nome do seu pai, o nome das pessoas que têm conflito. Coloca o nome, coloca o endereço, para que essa pessoa possa receber a assistência espiritual. Aqui é um posto avançado na terceira dimensão, que os espíritos da quarta dimensão vêm aqui acolher esses irmãos sofredores. Eles vão lá no seu lar,
lá na sua casa, olhar para a sua família que está precisando de ajuda. Por que você colocou um nome na caixinha de vibração? Então, essa caixa de vibração, ela tem uma importância muito grande, porque quantos e quantos espíritos são ajudados. E, finalizando, nós temos a nossa obra de caridade. Porque as casas espíritas têm um lema: fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que entender que a caridade ela é fundamental dentro de uma casa espírita. O próprio Cristo já diz: fora da caridade não há salvação. Mas você diz, Walter, eu não tenho como ajudar. Como eu sou pobre e vou ajudar alguém mais pobre do que eu? A doutrina espírita diz que você tem tempo. O tempo é para o rico e é para o pobre. O amor é para o rico e é para o pobre. Todos nós temos amor a doar. Todos nós temos tempos a desenvolver. Então, eu tenho condição de ajudar alguém, um vizinho que esteja aflito pelo seu filho, caiu, quebrou a perna, uma caridade que eu possa ir lá, olhar pelaquela criança, doar um pouco de tempo àquela mãe sofrida. Assim eu estou ajudando, doando o meu tempo para aquela pessoa sofrida. E todas as casas espíritas têm um coração, que é um trabalho de acolhimento aos espíritos desencarnados, que nós chamamos de mediúnica. A mediúnica numa casa espírita, ela é importante, como todos os trabalhos são importantes, desde a vibração, a sopa, desde os trabalhos de estudo, mas a mediúnica ela tem um passe importante, porque ela acolhe os irmãos sofredores da quarta dimensão, que estão ali, lhe obsediando, que estão ali passando pela ignorância, que não percebem o mal que estão fazendo. Então, as casas espíritas têm esse trabalho de amor, essa oportunidade de servir a Jesus, porque, com certeza, Jesus está presente ali acolhendo a todos os irmãos sofredores. Então, a mediúnica é um trabalho desenvolvido por os médiums da casa. E esses médiums, todos eles são importantes. O médium aplicador do passe, o médium de apoio, o médium dialogador, o médium ostensivo, o psicofônico. Então, nós somos uma oportunidade em que o Cristo nos dá dentro da casa espírita, de todos doarem um pouquinho das suas funções. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado ao mentor espiritual desta casa, pela oportunidade de esclarecer a ação da casa espírita, os objetivos da casa espírita e as atividades. Muito obrigado e eu passo a palavra para Delzuíta.
Então, agora nós só temos a agradecer pelas estas orientações dadas pelo Walter, que muitos de nós, e principalmente os que estão chegando à casa, precisam saber dos trabalhos. E agora, nós só temos a agradecer, em primeiro lugar, a Deus e a Ele. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Antônia para vir fazer a sua parte, que é a prece de finalidade. Então, vamos levar o pensamento ao alto, neste exato momento. Vamos agradecer a Deus por este dia, por esta hora. Que o seu Evangelho, assim, continue a iluminar a cada lado da terra, a cada ser em aflição. Nesse momento, possamos, assim, mentalizá-lo, a sua figura, a nos abraçar e nos acolher e nos amparar diante de toda e qualquer dificuldade que se apareça em nosso caminho. Amado Mestre Jesus, que a tua luz misericordiosa nos envolva neste exato momento, envolva a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado, desencarnado, presencial e online. Que a tua luz, que se irradia, pois tu és o governador do planeta, ilumine a cada consciência que habita a esta orbe. Que a tua luz misericordiosa cure e liberte aquele irmão ainda que se encontra na escuridão de si mesmo. E fortalece assim a nossa fé. Dai-nos coragem de vencer todo e qualquer mal. Dai-nos a simplicidade, a humildade e transforma nossas almas para que possamos ser algum dia dignos de libertação. Pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ti e pelo teu Evangelho, que é a chave do puro amor que nos deixou. Que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim a gente finaliza mais uma atividade do atendimento fraterno desta casa. Muito obrigado a todos.